Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Nós estamos aqui apresentando uma série de vídeos onde nós abordamos aí as questões da escrita acadêmica, né, do desenvolvimento do projeto, dos aspectos teórico-metodológicos da pesquisa, mas de um modo específico nós estamos privilegiando também uma série de artigos, né, e manuscritos, de um modo geral, porque trabalhamos também com relatos de experiências, etc., dissertações, teses. Nós estamos privilegiando uma série de manuscritos que colocam como foco a pesquisa com crianças, pesquisas que privilegiam a questão da infância, da educação infantil. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, né? É importante, antes de eu iniciar com o artigo de hoje, que é um artigo bem bacana, que traz uma discussão que particularmente eu gosto, que é sobre a questão da infância e da contemporaneidade, sobretudo aí em relação às novas tecnologias. Eu queria só sublinhar algumas coisas, né? De falar, por exemplo, que os textos que nós escolhemos aqui são escolhas aleatórias, então são textos que chegam até a mim, ou de revistas que eu assino, enfim, que me chamam a atenção e que tem a ver com o nosso interesse aqui, com o nosso tema, e aí eu trago aqui para vocês, né, comento com vocês. E também o nosso objetivo aqui não é fazer ranqueamento, avaliar o artigo, se esse artigo é bom, se aquele é melhor, se esse tem alguma coisa que é ruim. Não, longe disso, né? O nosso propósito aqui é simplesmente destacar os aspectos que me chamam a atenção, curiosidades, partes assim que eu acho que seria interessante para vocês, né? Enfim, são aspectos que considero importantes aí do ponto de vista do método, do corpus, do manuscrito de um modo geral. Então, como eu estava falando, né? Esse artigo chama-se "Quando o brinquedo é o videogame, reflexões sobre brincar e jogar na contemporaneidade". Esse artigo ele foi publicado pela revista Atos de Pesquisa em Educação, volume 12, número 3, de 2017, tem como autores a Carla Cristiane Loureiro e Giovana Mendonça Lunardi Mendes. Eu não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas se não for, desculpe aí os autores, né? Bom, trata-se de um artigo fruto de uma pesquisa etnográfica, né? Também isso é uma coisa interessante. A gente tem trazido aqui manuscritos relativos, na sua grande maioria, a pesquisas de natureza qualitativa, mas que trabalham com abordagens narrativas, histórias de vida, pesquisa-formação e etnográficas, né? Então, pesquisas etnográficas. Tá? E o que esse artigo propõe, né, é compreender, né, como é que as crianças elas parecem, né, mostrar muito mais uma dificuldade dos adultos em compreender os novos aspectos dessa cultura lúdico-digital do que elas mesmas, né? E aí eu vou fazer alguns comentários e aí a gente vai apresentando então esse artigo muito bacana. Então, como eu tenho sempre repetido aqui, né, já se tornou algo assim bastante referendado, né, na literatura. Então, a ideia da criança, por exemplo, como protagonista, né, é uma crítica a uma perspectiva adultocêntrica, digamos assim, ou seja, sempre a visão do adulto sobre a criança, né, a ideia de que a criança ela possa ser compreendida a partir do mundo dela, da visão dela também, né? E principalmente a ideia de que as crianças elas não só imitam, elas não só reproduzem, mas elas também criticam e elas recriam, né? Então a ideia de que a criança ela não está só copiando ali ela não está só fazendo o que o adulto faz, imitando, mas ela também está criando, ela está inventando também. Então são compreensões que vão estar presentes de maneira indireta ou às vezes até de maneira muito explícita
em boa parte desses artigos, e é o caso deste também. Então é um artigo que traz essas compreensões sobre criança, mas também vai fazer uma discussão sobre o que é o brincar, inclusive na língua portuguesa, essa distinção que a gente faz do brincar e do jogar, os sentidos de brincadeira. Então é um artigo que recupera e que traz um pouco da literatura, né, sobre isso, e é um artigo que também sublinha muito fortemente a necessidade da gente compreender os contextos da criança. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler o trechozinho, né? Então, compreender os contextos em que vivem as crianças envolvidas em uma pesquisa assume relevância, uma vez que é no contexto que fazemos a observação da sua ação com seus pares e com os adultos. E isso é muito importante, principalmente numa pesquisa que se propõe ser etnográfica. Então, valorizar o contexto não só como um acessório, mas o contexto como um espaço aí formativo mesmo e que dá sentido, né, às vivências da criança. Então, a pesquisa, sendo etnográfica, né, as autoras, então, elas fazem uma observação de imersão, né? Uma observação de imersão na interação lá com as crianças, na brinquedoteca, e elas vão dividir as crianças em duas turmas, né? Uma do primeiro ano e uma outra do terceiro ano. Sendo que o grupo de crianças do primeiro ano era constituído por 20 crianças na faixa etária dos 7 anos, sendo 12 meninas e 8 meninas. E na turma do terceiro ano contava com 25 crianças, sendo 9 meninas e 16 meninas, né, com idade entre 8 e 9 anos. Então, além dessa observação de imersão, né, porque é isso que também caracteriza o estudo etnográfico, então as autoras elas realizaram entrevistas, né, divididas em duas partes. Então, na primeira, as crianças responderam sobre os equipamentos para jogar que possuem em casa, seus usos, etc. E na segunda, elas falaram sobre a experiência de jogar videogame, no caso, na brinquedoteca. E aí as entrevistas elas foram aplicadas, né, individualmente, em função de a maioria das crianças do primeiro ano não dominarem a escrita e a leitura. E as crianças que já sabiam ler iam acompanhando então a digitação das respostas e interagindo com as pesquisadoras no que essas pesquisadoras registravam, né? Então, assim, de maneira resumida, em relação aos resultados, né, os dados nessa pesquisa eles vão apontar que o videogame faz parte, né, do repertório cultural disponibilizado pela maioria das crianças, né? Então, desse modo, compreender sua relação com ele é um dos objetivos da investigação que elas, então, aqui apresentam. As autoras trabalham um conceito aqui nesse artigo que é muito interessante, né, que é o conceito de cultura lúdica, né, que serve para designar, né, o conjunto de códigos e sentidos que permitem tornar a brincadeira possível, não se limitando às estruturas dos jogos com as regras, né? Então, fazem menção a Bruguère, né, que diz que a cultura lúdica configura-se uma combinação complexa, né, entre a observação da realidade social, os hábitos de brincar e os suportes materiais disponíveis, e que, em certa medida, toma para si elementos da cultura das crianças para adicionar ao jogo. Então, é chamada, né, a cultura lúdica. Então, elas partem, né, do princípio de que as crianças constroem, né, a cultura lúdica brincando, ou seja, elas precisam partilhá-la, né? Então, essas compreensões elas são muito importantes, porque são compreensões que vão nortear, né, o momento de estar ali observando as crianças, o momento da entrevista, o momento da análise, né, do que foi registrado. Então, não são compreensões, são compreensões teóricas, digamos assim, teóricas ou teoréticas, simplesmente no sentido de uma retórica vazia, mas são compreensões teóricas no sentido de testemunhar, né, uma realidade, dar uma perspectiva aos fenômenos. Então, em relação aos resultados propriamente dito, então elas trazem aqui as falas de algumas crianças, né? Obviamente nomes fictícios. Então, uma delas diz assim: a fala de Marta reflete uma síntese do que as crianças ouvidas nesta pesquisa pensam sobre os videogames.
sim, as crianças estão brincando quando estão frente a seus videogames, embora, segundo elas mesmas, há algumas diferenças importantes quando comparadas a outros tipos de brincadeiras. Então, quer dizer, qual era a visão da criança nessa relação com o videogame? É uma brincadeira? Para elas é uma brincadeira? É um jogo? Né? Então, na entrevista produzida junto às crianças, havia a seguinte pergunta: você acha que quando as crianças estão jogando videogame, elas estão brincando? As respostas em termos quantitativos apontam que as crianças maiores, no caso do terceiro ano, parecem fazer uma distinção entre o brincar e o jogar o videogame, né? 13 das 25 crianças acham que jogar videogame não é brincar. 9 acham que é, 3 afirmam não saber. Já o grupo de crianças do primeiro ano não parece ver grandes diferenças entre essas atividades, né? 12 afirmam que jogar videogame é brincar, 7 acreditam que não é e apenas uma não sabe responder. E aí, quando indagadas em relação aos motivos, né? Elas destacam 3 motivos, né, os principais que distanciam o videogame de uma brincadeira. Então, não usamos o corpo, só mexemos com o controle, precisa de um equipamento, o videogame não é vida real. Então, as crianças que fazem essa distinção de que o videogame não é uma brincadeira, elas vão explicar por conta disso. Então, assim, de maneira resumida, né, quer dizer, uma parte das crianças tem apontado que percebem essa distinção, né, que o videogame é brincadeira, outros que não é brincadeira, mas o que vai chamar a atenção das autoras é que esse não reconhecimento, né, do videogame como uma brincadeira, independente da distinção de brincadeira e jogo, mas como um estranhamento, né, do videogame como uma brincadeira, segundo as autoras, indica ser muito mais, né, uma dificuldade dos adultos em compreender a relação delas com o videogame como sendo brincadeiras. Então elas terminam um pouco assim, né, elas acreditamos que ao negarem que jogar videogame seja uma brincadeira, justificado, né, principalmente por uma não realidade intrínseca nos videogames, né, as crianças parecem mostrar-nos muito mais uma dificuldade dos adultos em compreender os novos aspectos dessa cultura lúdico-digital, que pode ser sintetizada em uma frase bastante ouvida pelas crianças hoje: desliga esse videogame e vai brincar. É como se o videogame não fosse uma brincadeira. Quer dizer, mesmo que as crianças, muitas crianças tenham falado do videogame como uma brincadeira ou como um jogo, mas algumas delas traziam uma certa dificuldade de identificar o videogame como uma brincadeira, muito em função também do que elas ouviam. Mas isso necessariamente não contradiz aquela ideia da criança que ela não só imita ou copia, mas ela cria a realidade. Mas ela cria... Então, nesse caso, lógico que há uma reprodução, mas não é uma reprodução ipsiliteris do que ela ouve do adulto, né? Mas, de toda sorte, elas expressam um não reconhecimento que, segundo as autoras, indica muito mais ser uma dificuldade dos adultos compreenderem e, portanto, estarem na relação com ela, do que a própria vivência dela na relação com o videogame.